Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Zacarias, capítulo 12. Se no capítulo 11, Deus promete juízo de fogo contra os falsos pastores, os falsos líderes e as ovelhas que rejeitaram o cajado da graça e também da união. No capítulo de número 12, o Senhor, ele vem trazer uma palavra de esperança. Nós podemos dizer assim, nós podemos dizer que o Senhor, apesar de punir o seu povo por causa do pecado, pois isso aconteceu, nós sabemos que Jerusalém é destruída, o templo é destruído, os judeus são dispersos, os cristãos são perseguidos por causa do nome do Senhor. Mas o Senhor vem dizer que Ele, que criou o céu, a terra e o espírito do homem, Ele vai fazer do seu povo, Ele vai fazer de Jerusalém, eu quero que você entenda, Jerusalém dentro de uma perspectiva bíblica correta. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, o Senhor vai fazer dos que creem no seu nome um copo de tormento para todos os povos em redor. Não mexa, meu irmão, com o povo de Deus, porque quem mexe com o povo de Deus é como se mexesse com a menina dos olhos, com a pupila, com a parte mais sensível. Deus, ele tem zelo e ciúmes pelo seu povo. Presta atenção, meu irmão. Quero que você imagine a determinada situação. Há pouco tempo eu estava em determinado lugar e um indivíduo, ele passou perto de uma criança e ele sacudiu essa criança assim. E aquela criança não era filha dele, era uma criança. E aquilo me irritou, não sendo meu filho. Se fosse minhas filhas, meu irmão, com certeza eu teria reagido de alguma maneira. Eu sou humano. Sendo humano, pecador, falho, eu tive essa indignação. E se fosse com as minhas filhas, a indignação seria muito maior. Agora pensa o que é o zelo de um Deus santo. Deus, meu irmão, é muito melhor do que nós, nos ama com muito mais intensidade. Então não se deve brincar com o povo de Deus. Ai daqueles que tocarem no ungido do Senhor. E quando eu digo isso, não pense que eu estou puxando sardinha para o meu lado como pastor. O ungido do Senhor, meu irmão, é todo aquele que crê. Isso não é exclusividade do pastor, é todos os que creem receberam a unção do Espírito Santo e, portanto, são ungidos do Senhor. Não mexa com o povo de Deus. Pois vai acontecer naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. Foi assim, meu irmão, ao longo da história. Nós estamos acabando o livro dos profetas e nós vimos todos que o Senhor usou para disciplinar o seu povo. Ele usou Nabucodonosor, ele usou o Império Medo-Persa, ele usou o próprio Egito. E todos eles foram punidos de uma maneira exemplar pelo Senhor, porque o Senhor, ele diz a palavra de Deus, que ele vai fazer do seu povo uma pedra pesada, para que todos que carregarem, tentarem ir contra ela, certamente serão esmagados, despedaçados. O perigo de lutar contra a igreja de Deus não é que você vá mudá-la, é que você vai ser quebrado por ela. Todo aquele que se levanta contra o povo do Senhor, meu irmão, quem mexe com o povo do pacto com o Senhor, está mexendo contra o próprio Criador do universo, aquele que fez céu, terra e o espírito do homem. Perdão. Versículo 4 diz que no dia da angústia, no dia em que o Senhor resolver nos socorrer, ele vai ferir de atordoamento todas as armas mais poderosas que existiam naquela época, todos os cavalos e de loucura os seus cavaleiros. Pensa, meu irmão, um cavalo atordoado e os seus cavaleiros loucos se tornam armas ineficazes. Hoje em dia nós temos aí a tecnologia que é usada muitas vezes como perseguição. Eu já tive sermões que eu preguei na igreja falando contra o pecado que foram tirados das redes sociais. Há uma perseguição, meu irmão, e a gente começa a pensar assim, será que nós não vamos ter armas para lutar? Não precisa preocupar com isso, meu irmão. A vitória é garantida. O Senhor diz que vai proteger os habitantes, vai proteger o seu povo. E os que tropeçarem naquele dia, ele diz que o mais fraco será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles, mostrando, irmãos, que o poder de Deus repousa também sobre o seu povo. E o texto vai dizer qual é a fonte desse poder. O texto vai nos dizer no versículo número 10 o seguinte: e sobre a casa de Davi derramarei o meu espírito de graça e de súplica. Quem é a casa de Davi, meu irmão? Todos aqueles, essa casa de Davi representa todos aqueles que creem naquele descendente de Davi que sentou no trono. E olharão para mim, a quem traspassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito. Sabe qual que é o segredo da nossa força? Onde o mais fraco é como Davi,
e os filhos de Davi são como o próprio Deus, é porque, meu irmão, a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem daquele que foi transpassado na história. Mais uma vez aqui, uma menção de Jesus. Você lembra que ele foi transpassado na cruz? Ali na cruz, pendurado, aquela imagem do soldado transpassando com uma lança, e ao invés de amaldiçoá-lo, o Senhor Jesus intercede por ele e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte. Meu amado irmão, o quebrantamento é o segredo do poder do povo de Deus. Pode ter vindo um juízo de fogo, nós podemos ser dispersos, nós podemos ser perseguidos por causa dos nossos pecados, mas há algo, meu irmão, que fortalece a igreja: a fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando, meu irmão, nós nos julgamos fracos diante de Deus, o mais fraco de nós é forte como Davi. E a nossa junção é como o próprio Deus derramando seu poder, porque nós deixamos de confiar em nós mesmos e olhamos para aquele que foi transpassado e com seu amor, com seu sacrifício, pagou o preço pelos nossos pecados, nos revestiu da sua própria vestidura, ele nos deu a sua identidade e nós somos hoje aqui na terra como o próprio Cristo. Cristo, o Filho de Deus, esteve aqui. Ele se tornou um de nós para que nós pudéssemos hoje, pela fé, sermos como ele. Todas as bênçãos celestiais que Deus tem para Cristo Jesus foram compartilhadas para nós. Nós somos co-herdeiros com Cristo. O Espírito que estava sobre Cristo está também sobre a sua igreja e ela opera em nós com poder. O Senhor diz que por essa causa nós vamos ser como um copo de tormento em todos os lugares. Há um povo, meu irmão, poderoso, é o povo que crê, espalhado por toda a face da terra. Aquele que está lá isolado em um país perseguido, talvez sozinho, um casal de missionário, um missionário, alguém que talvez esteja em um campo de refugiado por causa da sua fé. Pode saber, meu irmão, que ali está alguém cheio do poder de Deus. Porque o poder daquela pessoa não se baseia na sua força, não se baseia na sua destreza, não se baseia nas armas que ela possui, porque isso tudo o Senhor transforma em loucura, em atordoamento, mas o poder daquela pessoa repousa no Deus que a amou, no Deus que foi transpassado por ela na cruz. O poder de Deus se manifesta através da vida daquela pessoa. Ela carrega em si a arma mais poderosa de todas, porque ela tem no seu coração o Evangelho, que é essa mensagem poderosa de amor, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você nunca procure confiar em carros, cavalos, no seu próprio braço, mas confie, olhe para aquele que foi transpassado por você. Ele é o poder, ele é o Deus Todo-Poderoso. E quem depende dele, quem se julga fraco diante dele, é forte. Que Deus te abençoe e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.